Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, tá? E como hoje a gente pretende continuar falando sobre velocidade, num desses primeiros momentos a gente precisa lembrar e deixar bem claro o seguinte. Por exemplo, é preciso que você tenha um cuidado bastante grande com essa questão das unidades de medida, certo? Então, as unidades de medida, nós vamos ter unidades específicas para grandezas específicas, tá certo? E as grandezas que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento, elas são a velocidade, e essa velocidade ela pode aparecer em metros por segundo ou quilômetros por hora. A gente vai trabalhar com deslocamento, com posição final, com posição inicial, com intervalo de tempo, tempo final e tempo inicial, tá certo? Quando a gente pensa no nosso sistema internacional de unidades, a gente vai trabalhar com a velocidade em metros por segundo, deslocamento, posição final, posição inicial em metros e o tempo em segundos, tá certo? Por outro lado, a gente pode trabalhar essas unidades também no nosso sistema usual. No caso, a velocidade vai estar em quilômetros por hora, a deslocamento, posição final, posição inicial em quilômetros e o tempo inicial e tempo final também em horas. Perceba o seguinte, ou eu vou usar as unidades de medida nessa coluna azul ou nessa coluna preta. Começar com metros por segundo, passar para quilômetros e depois segundos, isso vai dar problema, tá certo? Então você precisa ficar atento aos ajustes que devem ser feitos. E entre esses ajustes, eu diria que o mais diferente, o mais importante que a gente vai ter é, para eu passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Para eu passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6, certo? Então, esse cuidado eu preciso ter ao longo da minha transformação. Ah, mas eu preciso transformar de quilômetro para metro ou metro para quilômetro, de hora para segundo ou de segundo para hora. Nesses dois casos aqui, a minha sugestão é usa a regra de 3, sem sombra de dúvidas, tá certo? Bom, uma outra coisa que você precisa ficar atento é com a nossa equação. Então a nossa equação ela é a velocidade média vai ser o ΔX sobre o ΔT. Eu mostrei para vocês que eu posso ajustar isso dentro de um triângulo, certo? Então fica assim, a velocidade média ΔX ΔT. E a minha sugestão para você é simples. Então, quer calcular a velocidade? Vem aqui e esconde a velocidade. O que sobrou? ΔX sobre ΔT. Então eu posso simplesmente vir aqui e escrever a velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT. Ah, mas eu quero calcular o ΔT. Esconde o ΔT. Quem que sobrou? ΔX sobre velocidade média. Então eu vou colocar que o ΔT vai ser o ΔX sobre a velocidade média. E por último, eu posso querer calcular o ΔX. Bom, velocidade média, o tempo ficou do lado, não ficou igual os outros um sobre o outro. Então se ficou do lado, e aqui eu dividia, agora eu vou multiplicar. Então o meu ΔX, ele vai ser a minha velocidade média vezes o tempo. Tá? Então isso é muitas vezes extremamente útil para os nossos cálculos, para quem principalmente tem um pouco de dificuldade com a matemática, ok? Bom, tendo em vista isso, a minha ideia agora é começar a resolver a nossa lista de exercícios. Então, tá lá, ó, um ônibus está andando a velocidade de 40 km por hora. Seus passageiros estão em movimento ou repouso. Por quê? Bom, vou ler o enunciado da questão 2. Uma pessoa em um carro observa um poste. Na primeira questão, ele não está falando
em ninguém observando ninguém. Tá? Na segunda, ele fala que tem uma pessoa que está observando. Na primeira, eu não tenho referencial, agora eu tenho. Então, na primeira questão, tá, você poderia responder de 3 formas diferentes. Eu acho que a mais sensata seria: como só podemos falar de movimento a partir de um referencial, não é possível responder essa questão sem um referencial adotado. Ponto. Você poderia dizer assim: caso eu adote o referencial, o ônibus, em relação ao ônibus, os seus passageiros estão em repouso. Tá? Por quê? Porque a distância, a posição entre os passageiros e o ônibus não está se modificando. Ah, mas eu poderia dar uma outra resposta? Poderia. Caso o meu referencial seja o solo, um poste fixo lá na estrada, esse passageiro está em movimento. Por quê? Porque a posição dele em relação ao poste está se modificando, ele está se afastando, está se aproximando desse poste. Na segunda questão, ele já fala outra coisa. Uma pessoa observa um poste na calçada ao passar por ele. Então quer dizer que a pessoa já viu o poste ficando para trás. Aí a pergunta é: o poste está em repouso ou em movimento? Explique. Bom, o poste, para a pessoa que está observando tudo, ele está em movimento. Por quê? Ele está aumentando a distância entre o poste e a pessoa. Então, para a pessoa, o que ela tem a impressão é que esse poste está ficando cada vez mais para trás, certo? Terceira questão. Considere o livro que você está lendo. Ele está em repouso em relação a você? Bom, eu penso que nem eu nem você conseguimos ficar lendo um livro ou, por exemplo, nesse momento aqui a tela do computador, aproximando ou afastando essa tela. Eu quero dizer que nesse momento, o livro que a gente está lendo, a tela que a gente está lendo, está visualizando, ela está em repouso em relação a gente. Mas agora, em relação a um observador no Sol. Então, se a pessoa consegue chegar ao Sol e de lá observar as coisas, bom, ela vai ver a Terra realizando 2 movimentos, de rotação e translação. Esse movimento de rotação e translação fazem com que, lá do Sol, a pessoa observe esse livro se movimentando. Tá certo? Então, o livro em relação a você está em repouso, mas em relação ao observador no Sol, ele está em movimento. Tá certo?